Olá pessoal, boa tarde, vamos chegando, mais uma live de conteúdo agora, sejam bem-vindos mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live de conteúdo. Demorei um pouquinho, eu não estava conseguindo conectar. Obrigada, Cris. Gente, vamos lá, vamos chegando. Mais uma oportunidade, né? Mais um dia abençoado para a gente aproveitar. Hoje, feriado da independência do Brasil, né? E é o tema da nossa live. Quem quer ser independente, né? Qual mulher que hoje em dia não deseja realmente ser independente, né? Qual que, na verdade, assim, a maioria hoje em dia já é independente, né? A gente vem conquistando esse espaço e é maravilhoso, né? É muito bom. A mulherada tá com tudo e não tá prosa. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pegar uma aguinha pra gente dar início à nossa aula, tá? Esperar um minutinho só. É isso aí, pessoal, vamos chegando. Oi, oi, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá começar oficialmente a nossa aula de hoje. Primeiramente, muito obrigada a cada um de vocês que compareceram, tá? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Grazi Prado, sou confeiteira especialista em bolos caseiros. E além do formato tradicional que vocês já conhecem, eu quero apresentar para vocês vários outros formatos que eu trabalho e são produtos de sucesso de venda. Desde a semana passada eu já venho compartilhando com vocês um produto por live e hoje não vai ser diferente. Nós também vamos preparar um produto que vai ser um bolo de pote. Eu escolhi o sabor Prestígio para essa tarde, tá? Mas vocês podem fazer qualquer sabor, tá? Porque a base é muito parecida. A técnica, né, a ideia é parecida, então vocês vão utilizar a criatividade de vocês e elaborar um cardápio super extenso, né, de sabores de bolo de pote a partir dessa ideia aqui de hoje. Só que eu tô esperando o pessoal chegar, né, chegar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou adiantando o tema da nossa live de hoje. Nunca se viu, gente, de verdade, eu tô nesse mercado há 17, 18 anos já, né? Eu comecei a fazer bolos, eu tinha 17 anos de idade, hoje eu tô com 35, então assim, é uma longa estrada, eu já vi um pouco de tudo e nunca se viu tanta mulher empreendendo dentro da confeitaria, né, e empreendendo com sucesso, né? Nunca se viu inauguração de tantas lojas como nos últimos 3 anos. Então a gente está vivendo uma época de muita prosperidade dentro da confeitaria e quase todas, né, tem uma mulher de frente comandando um negócio, né, mostrando pra gente que é possível sim você sonhar, né, você sonhar alto, né, trabalhar e realizar. E, consequentemente, a gente vai se tornando cada vez mais independente. Nesse caso, a gente tem independência em vários sentidos, né? A gente tem a independência do marido, né? De ficar naquela dependência total do marido, a gente passa a ter o nosso dinheiro, a gente gera emprego, né? A gente começa também a abrir portas para outras pessoas, outras mulheres também, para trabalhar junto com a gente. A gente tem uma independência emocional, né? A gente começa a se sentir mais segura, né? Mais confiante, porque quando a gente sonha, né? A gente sonha, normalmente um sonho, quando a gente tem lá no início,
ele parece ser impossível, né? Porque a gente está realmente despreparado ainda para viver aquele sonho. Só que quando você sonha e você começa a se preparar para alcançar aquele sonho, ou seja, para realizar o sonho, ele vai se tornando cada vez mais possível. E com o conhecimento, esse processo ele vai ficando cada vez mais perto, né? Mais fácil de conquistar. Então, qual é o passo que realmente vocês precisam dar para caminhar, quem ainda não é independente, né? Que precisa caminhar, que precisa dar para conquistar a sua independência? É o passo da decisão, né? Sair da zona de conforto. Você precisa tomar uma atitude de vencedora. Não basta sonhar, tem que caminhar, tem que se preparar, porque o processo vai depender do tamanho do seu sonho. Se for um sonho muito grande, o processo também é grande. Se for um sonho mais baixo, o processo é mais curto, né? Então, o processo de preparo, ele vai ser de acordo com o tamanho do seu sonho. Quanto mais alto você sonhar, saiba que mais dedicação você vai precisar ter, né? Ou seja, mais energia você vai precisar dedicar a esse projeto, tá? Agora, não vem com essa de que eu não consigo, eu não dou conta. Se você sonhou, se você teve a capacidade de sonhar, você pode ter certeza que também terá de realizar. A gente não sonha com nada que realmente seja impossível pra gente. O que às vezes parece impossível é porque você ainda não está preparada. Você ainda não fez a caminhada de preparo, né? Conhecer os processos só é difícil porque você ainda não conhece. Quando você começar a conhecer, você vai ver que não tem nada de complicado, né? Ainda que alguns processos são um pouquinho mais chatos, né? Um pouquinho mais complicadinhos. Mas quando você realmente passa a conhecer o processo, você começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você começa a tirar, né, essas dúvidas, tirar as vendas dos olhos, né, e começa a enxergar o processo como ele realmente é. A mesma coisa é na hora de produzir. Quando você vai produzir algum produto, né, falando especificamente aqui para o meu negócio, bolos, quando você vai produzir, quando você ainda não sabe o método, não sabe a receita, não sabe a técnica, parece muito difícil, parece complicado. Mas quando você se dedica a aprender, né, injeta ali energia, dedicação, o que acontece? O método vai ficando simples, a receita vai ficando fácil, né? A sua entrega vai se tornando cada vez maior, né? É um processo automático que vai acontecendo e a mente vai expandindo, né? A nossa visão vai ampliando e a gente consegue ter uma visão não só do que a gente está fazendo, como já consegue enxergar lá na frente, né? Então eu costumo dizer o seguinte, a gente costuma sonhar, ainda que seja um sonho alto, aparentemente alto para o que a gente quer, você pode ter certeza que no processo, quando você estiver caminhando, o seu sonho vai estar ainda mais alto. Ou seja, vamos supor que seja aqui que tem aqui 1 metro, tá? O seu sonho, no início, ele é de 1 metro. Quando você já estiver caminhando, você vai ver que você pode subir ali mais meio metro. E aí quando você caminhar mais um pouquinho, você vai subir para 2 metros. Por quê? Porque você já está se preparando, você já tirou da sua frente o que te impede, né? O que realmente vai te fazer alcançar esse sonho. Então eu costumo dizer o seguinte, quando você está perto de conquistar um sonho, automaticamente você já tem outro. Então os nossos sonhos, eles nunca acabam, né? Então isso é o gostoso da vida, que a gente sempre tem um motivo para correr atrás, né? A gente sempre está com aquela expectativa de correr atrás de mais, né? E aí às vezes a gente... Só que tem um detalhe, viu, gente? Não vai sonhando um monte de coisa para você começar vários processos ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Lembra da aula de ontem? Né? O foco e a produtividade, eles andam juntos. Então, eu tenho um sonho da casa própria, eu tenho um sonho do carro próprio, eu tenho um sonho de abrir uma loja, eu tenho um sonho de não sei o quê. É uma coisa por vez, tá? Porque realmente não tem como focar em 3 coisas ao mesmo tempo grandiosas. Você vai lá e foca, de repente, em abrir a loja, porque é dali que vai gerar
né, o faturamento necessário para você investir na compra de uma casa, do carro e por aí vai. Então, prioriza o que vai te trazer resultado e trabalha. Foca, vai em frente e aos poucos você vai vendo o seu sonho crescer. Ele vai sempre crescendo mais um pouquinho à medida do que você suporta, né? Do que você pode dar conta, tá? Então a minha dica para hoje é essa, gente. Sonhe alto, mas trabalhe, tá? Ó, arregaça as mangas e vai para cima. Não fica com medo não, porque a gente tá vendo aí, né? Passou o período da pandemia. Eu considero hoje já um pós-pandemia, porque a gente não tá vendo tantos casos, né, de Covid, né? Tantos casos graves a gente não tem visto tanto hoje em dia. Eu tô ouvindo mais pela televisão, mas muito menos do que, né, a enxurrada que estava aí até o início desse ano. Estava uma enxurrada ainda de casos, mas a gente já está vivendo pós-pandemia. E ainda assim, eu nunca vi, em todo esse tempo de confeitaria, eu nunca vi tanta inauguração de lojas de confeitaria com mulheres à frente do negócio. As mulheres estão com tudo, gente, estão cada vez mais evoluídas, cada vez mais independentes, mais dona do seu negócio. Então, vamos se inspirar, né? Com casos realmente de sucesso. As mulheres estão muito fortes, né? As mulheres estão muito fortes, muito empreendedoras, né? A maioria delas começaram pequenininha, tá? A maioria delas começaram oferecendo bolo de pote. Por isso eu me inspirei hoje. Eu estava em dúvida de qual produto eu ia trazer para a live de hoje. Mas como hoje é o dia da independência, eu pensei, nossa, são tantos casos que eu acompanho de mulheres, casos de sucesso e super independente, mas que lá no passado, né, no iniciozinho mesmo lá da carreira, elas começaram com bolo de pote. A maioria delas, vai pesquisar as histórias que vocês vão ver a veracidade do que eu tô falando. A maioria começou com bolo de pote, a produção foi multiplicando e dali elas foram ampliando, né, o cardápio com outras variedades de produtos. Então, se você é uma dessas pessoas que está começando, presta muita atenção na aula de hoje, porque esse produto pode ser o pontapé para você realizar o seu sonho. Tá? Hoje vai ser um bolo de pote sabor de prestígio. Esse sabor é um dos meus campeões de venda, né? O primeiríssimo é o leite ninho com geleia de morango. Como a gente fez o leite ninho ontem, né, na aula de ontem, é só vocês pegarem a receita de ontem e fazer a mesma montagem desse que eu vou fazer aqui hoje. Então, por isso eu resolvi trazer o prestígio, porque é um outro sabor que eu vendo muito, né? E eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Então, vai falando aí pra mim, gente, qual é a cidade que vocês estão falando? Me conta um pouquinho de vocês, né, para que eu entre na receita já sabendo com quem eu tô falando. Melina, Thelma, Chefe Gourmet, Chefe Feli Gourmet, Márcia, Mônica, aliás, Mônica. É isso aí, gente. Então, só dando uma recapitulada, porque eu vi que chegou gente nova, né? Bom, eu me chamo Grazi Prado, sou confeiteira e eu sou especialista em bolos caseiros, tá? A minha praia hoje são os bolos caseiros, mas no tempo passado, né, eu já venho empreendendo na confeitaria desde os meus 17 anos e eu comecei com os trabalhos mais artísticos, né? Eu trabalhava muito com modelagem, flores de açúcar, bolos de casamento e eu trabalhei assim por muitos anos. Fui muito feliz, muito bem sucedida, porém eu percebi o seguinte: tem uma historiazinha por trás disso, mas eu vou encurtar o caminho, tá? Mais pra frente vocês vão ver essa história de novo, ouvir essa história de novo. Mas enfim, num determinado momento eu me vi numa situação onde eu precisava mudar a trajetória, mudar o caminho, né? Mudar o jeito de fazer, o jeito de ganhar dinheiro. Só que eu sou doida com a confeitaria, eu não quero largar a confeitaria, nunca quis largar a confeitaria. Mas para mim estava pesado, estava difícil, porque eu estava trabalhando demais e ainda que eu ganhasse muito bem, mas eu precisava diminuir o meu trabalho e eu não estava vendo como fazer isso. Até que
eu conheci os bolos caseiros, tá? Como eu disse para vocês, eu tô encurtando aqui a história, tá? Porque é uma história muito cheia de detalhes. Então, assim, eu conheci os bolos caseiros e eu me apaixonei novamente pela confeitaria, pela grandiosidade, né? A confeitaria ela é muito extensa, tem muita variedade de produtos, de técnicas, de estilos. Então, assim, você vai encontrar algo. Se você deseja entrar na confeitaria, você vai encontrar algo que é a sua cara, que é o seu estilo. Ou você também pode pegar algo, né? Por exemplo, um bolo de pote, que é uma montagem mais tradicional, e você pode também usar essa montagem e criar algo diferente que tenha a sua personalidade. Ou seja, você também pode usufruir de produtos que já existem, são tradicionais, e transformar em algo que é único na sua produção, que só você faz. Com a sua criatividade, você vai sempre dando um toque especial, um toque diferente. Mesmo que o produto já seja conhecido, antigo, bem tradicional, sempre existe uma forma de você diferenciar esse produto e colocar a sua marca para se diferenciar no mercado. E é assim que a mulherada tem feito. Você vê, a maioria das confeiteiras que trabalham na frente de uma loja, a maioria trabalha com produtos à pronta entrega. É o bolo de pote, a torta no pote, a cone recheado, bolo caseiro. São os mesmos produtos, porém, elas colocam um toque especial, né, nesses produtos. E é isso que eu convido vocês a fazerem. Coloca algo especial, algo único que é só seu dentro dessa produção. E você vai ver, isso é cativante. Os clientes se conectam com você, com a sua marca, ajuda a divulgar a sua marca e só tende a crescer. E isso vai dando tão certo que tá levando realmente a mulherada a abrir uma loja atrás da outra. Aí tem os casos também que vão abrir no ateliê, né? Que é o meu caso. Esse ateliê é novo, esse espaço aqui de produção, ele é novo. Isso tudo foi construído no ano passado. Então, para vocês verem, foi construído realmente trabalhando com os bolos caseiros. Para vocês verem, o mercado ele tá próspero, né? Hoje em dia, a gente só não ganha dinheiro na confeitaria porque realmente, a gente só não ganha dinheiro na confeitaria se ficar assim, de braços cruzados, né? Se não tiver realmente a dedicação, a atitude, né? Primeiramente a atitude de dar um passo para começar. Então, tá com medo? Vem com medo. Tá insegura? Vem insegura. Não sabe fazer nada? Zero conhecimento? Vem com zero conhecimento. É no caminho que você vai aprender tudo o que você precisa. É na caminhada que realmente você vai ter os seus olhos abertos, a sua mente expandindo para você conhecer todos os processos e não só conhecer os processos, como usar a seu favor, a favor da sua produção e fazer triplicar as suas vendas, o seu faturamento, ou seja, a sua independência ela vai acontecendo de forma muito natural. Você não precisa correr desesperadamente, você só precisa começar. Começa porque o feito é melhor do que o perfeito. Quando você começar a fazer, durante um processo da sua caminhada, você vai aprendendo a aperfeiçoar os seus métodos, as suas técnicas. A cada receita vai recebendo um toque especial, cada embalagem, cada etiqueta, enfim. O interessante realmente é você começar. Se você já começou, mas começou meio atropelada, sempre há a oportunidade de recomeçar. Dar uma repaginada em tudo que você tem feito, que não está, de repente, tão agradável, tão bacana quanto você gostaria. Às vezes o que faltou foi só uma pitadinha de criatividade, né? E a gente nunca tá tarde, nunca é tarde o suficiente para a gente dar essa repaginada, reparar erros, incluir novidades no nosso cardápio. Então essa live é para todo mundo. Quem está começando e quem já está trabalhando, quem tem loja, quem está trabalhando em delivery, pronta entrega, não importa, tá? O que importa é que você está aqui e você quer aprender. E hoje vai ser bolo de pote sabor prestígio, tá? A partir desse método, vocês vão poder fazer qualquer outro sabor, tá bom? E o mais interessante, deixa eu só tomar uma aguinha. O mais interessante, como eu falei para vocês, eu sou especialista em bolos caseiros.
Eu trabalho muito com os formatos redondos, né, onde eu tenho vendas, produção diariamente, né, vendas diárias desses bolos tradicionais. Porém, eu recebo pedidos, mas eu também trabalho com a pronta entrega. Pronta entrega é o seguinte, não é 100% garantido que você vai vender. Você produz realmente para quando o cliente chegar, ele ter alguma opção para ele levar. Mas não é garantido que esse cliente realmente vai vir. E aí, o que a gente faz? Esse produto, o bolo, deixa eu pegar que eu deixei um aqui de amostra. Esse bolo prontinho assim, esse eu fiz ontem, tá? E eu mantive ele aqui pra gente ter como referência para a aula de hoje. Então, eu produzi ele ontem, não vendeu. Posso vender ele hoje, tá? Esse bolo caseiro, essa massa, ela tem uma validade até uma semana. Com cobertura, né, com a cobertura de chocolate, reduz para 5 dias em temperatura ambiente. Se eu colocar na geladeira, ainda pode aumentar um pouquinho, mas a gente usa essa margem de segurança de até 5 dias fora da geladeira, tá? Sem estar um calor extremo, viu? Mas enfim, qual é o segredo? Eu vou produzir os bolos, mas não vou colocar a cobertura enquanto não vender. Eu só vou adicionar a cobertura e finalizar esse bolo quando eu receber o pedido. Porque se eu não vender, como foi o caso desse, o que eu vou fazer? No dia seguinte, eu coloco na pronta entrega de novo. Se não saiu até o período da manhã, né, o período da manhã todo não saiu, o que eu faço? À tarde, eu já pego ele e já produzo bolo de pote. Então, eu não tenho perda nesse produto, eu não vou ter prejuízo nesse produto. É mais ou menos a mesma ideia da padaria, que produz um pão fresquinho, né, o pão francês, fresquinho, mas tem dia que não vende. E aí, o que ele faz? Principalmente o pãozinho, né? O pãozinho precisa estar bem fresquinho, de preferência ainda quente. O caseiro não é muito diferente disso não, né? O ideal é a gente fornecer ele ainda quentinho, tá? Mas às vezes não é possível. Enfim, o que o padeiro faz, né? Sobrou aquela remessa de pão de sal, não tem como colocar para o dia seguinte para venda. Ele transforma em torrada, ele não perde aquela fornada, ele transforma em outro produto. Então a ideia é essa, você não ter prejuízo, você aproveitar um produto que não saiu na pronta entrega e transformar em outro. Ah, Grazi, mas eu não trabalho com bolo caseiro, não tem como ficar trabalhando com um reaproveitamento. Não tem problema. Aí você vai assar uma massa especificamente para você montar o bolo de pote. Aí o ideal é você montar o bolo retangular, né? Assa a massa no tabuleiro retangular e você vai cortando a massa já de acordo com o pote. Se você for usar o quadrado, cortador quadrado. Se for usar pote redondo, cortador redondo. Mas enfim, eu estou trazendo essa ideia, né, que é o método que eu uso aqui, para vocês verem o quanto realmente se torna lucrativo esse negócio. Por que está gerando tanto, por que ultimamente a gente tem visto tanta inauguração de loja, né? Por que a gente tem visto tantas mulheres aí, ó, casos de sucesso, independente, né? Dona do seu negócio. Por quê? Porque elas aprenderam a lidar com a sua produção, né? Elas aprenderam a aproveitar as receitas ao máximo, né? A gente entendeu já que eu não preciso ter uma massa de chocolate só para bolo caseiro, uma outra receita só para bolo de pote, uma outra receita para montar naked cake, uma outra receita para montar bolo de festa. A gente já entendeu que não precisa disso. Basta uma receita e aí você vai selecionar uma receita que seja realmente muito boa, que você consiga reproduzir ali, ó, vários produtos saindo da mesma base. E aí com isso você tem você ganha em todos os sentidos, né? A logística de compra, que você vai ter praticamente uma lista padrão para toda semana, toda quinzena ou mês, né? De acordo aí com a programação de vocês, sem ficar com muita variação, muito detalhes, né? Que às vezes a gente acaba até esquecendo na hora de produzir, que vai lembrar que faltou X ingrediente. Dessa forma a gente padroniza também uma lista de compras, facilita a vida da gente, né? E aí também na hora de produzir, você tem uma única receita, você bate aquela receita grandona e aí, eu preciso de 3 redondinhos, tamanho tradicional, e preciso de uma retangular para fazer bolo de pote. Tudo bem, você vai lá, bate uma única
receita, né? E você divide ali entre os formatos que você precisa. Isso gera muita produtividade pra gente, sem contar a economia, né? Gera também economia, porque é menos tempo batendo massa, você está usando os mesmos ingredientes, então é um estoque mais enxuto, né? Você não tem um gasto muito alto com a dispensa, né? Com o estoque, e vai ficando bom para todo mundo, viu? Vamos começar a montar então o bolo de pote? Boa tarde, Rosana, boa tarde. Paula, é a Paula do Carmo? Não, do Carmo é a Gamba. Eu conheço uma Paula que é do Carmo também, igualzinho seu sobrenome. Vamos lá, gente, então, vamos começar a aula de hoje. Embalagem, vai precisar, eu uso esse modelo quadrado, deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Eu uso esse modelinho. Eu gosto muito de usar esse modelinho. Ele é de 250 ml. Aqui, ó. 250 ml. Dá pra festa. É um valor bacana, não é cara. Ela tá na média de... Se eu não me engano, ela tá na média de R$13, 13 ou 14 reais, 3 sem preço. Uns 14 reais e vem com 20 unidades, 20 potinhos. Então, é bonito, né? Tem um design bonito, vem com a tampinha. E é uma quantidade também bem generosa. Não é um bolo pequeno. Apesar de muita gente usar aquele pote grandão que eu uso para fazer o mini vulcão, é muito exagerado para bolo de pote. Aqui... já dá para restaurar essa quantidade, hein? É bastante. Então, é esse potinho de 250. A base da receita. O que vocês vão precisar para fazer a base do Prestígio? Deixa eu puxar aqui a batedeira. A gente vai precisar da batedeira hoje. Vou trazer para cá. Olha... Hoje a gente vai precisar de um recheio de coco molinho, da receita que vocês tiverem aí. Essa daqui é a minha receita de coco cremoso. Essa aqui é uma receita de coco cremoso, tá? A receita que vocês tiverem aí de coco, vocês vão utilizar. É um brigadeiro bem molinho, tá? Feito à base de leite de coco, leite condensado, creme de leite e coco ralado fresco, tá? Ele fica bem gostoso, tá? E aqui eu tenho 600 gramas de cobertura. Isso, na verdade, essa cobertura foi de bolo caseiro, tá? É a mesma que eu uso no meu bolo caseiro. Então, fica super gostosa, equilibrado no doce, né? Porque o leite de coco dá esse equilíbrio. Eu já tenho aqui também 150 gramas de chantilly batido. Esse chantilly está puro, não tem leite ninho e não tem leite condensado, ele tá purinho, tá? Batidinho já. Não sei se vocês conhecem o chantilly, ele precisa tá assim, ó, bem levinho, tá? Quando você bater, ó, ele parece ter uma nuvenzinha, bem levinho, tá bom? E aqui eu tenho coco ralado em flocos, tá? Esse aqui é só para fazer o acabamento. E aí, o que eu vou precisar? Primeiro eu vou ligar a batedeira que eu esqueci. Deixa eu só ligar aqui rapidinho. A bichinha já tá doida para trabalhar, ó. Essa batedeira é trabalhadora demais. O que eu vou precisar aqui para fazer meu bolo de pote? Eu vou precisar só desses dois ingredientes, né? A minha base de brigadeiro de coco cremoso e o chantilly já batido, tá? Então eu vou colocar aqui na batedeira. Vou começar com o chantilly primeiro. O ponto ele pode dar uma variada de acordo com o seu brigadeiro. Se o seu brigadeiro estiver muito firme ou muito gelado, o seu creme aqui de Prestígio ele vai ficar mais firme.
E aí você pode colocar um pouquinho de leite de coco para deixar ele mais fluidinho, mais molinho, se você quiser, tá? Então, ó, o meu tá assim, ó. Ele tá mole, tá vendo? Não é aquele mole escorrendo muito, mas ele tá mole, tá cremosinho, tá? Eu vou colocar aqui na batedeira. E aí eu vou bater e vou ver. Se eu precisar, eu coloco um pouquinho de leite de coco, só para deixar ele mais molinho. Vou bater, fazer um barulhinho aqui rapidinho, tá? Aguenta aí. Deixa bater. Vou parar. Aqui a intenção é misturar. Como tem pouca quantidade, eu tenho que dar uma paradinha nela, mexer o fundo, para ela realmente conseguir bater toda a mistura. Tá numa textura muito boa, não vou precisar colocar leite de coco. Deixa bater bem para agregar bastante, ficar bem lisinho e homogêneo. Vou deixar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não pode usar o recheio quente. Se você preparou, né, o recheio só para fazer o bolo de pote, não use ele quente. Deixa ele na geladeira, deixa ele esfriar. Você precisa dele em temperatura ambiente ou geladinho. Muito gelado eu também não recomendo, porque o ponto vai ficar muito firme e vai ficar ruim de pingar no copinho, tá? Então, ó, o ponto, ele fica mais molinho, tá? Quando for para a geladeira, ele vai firmar, ele vai dar uma firmada. Mas para colocar no copo, fica melhor agora, desse jeito assim, mais molinho, tá? E tá pronto, é só isso, é só isso. O creme de prestígio é só isso, para bolo de pote, viu, gente? Ele não tem ponto para bolo decorado, ele não tem ponto para qualquer outro bolo que seja aberto. Ele não tem esse ponto, ele tem ponto para bolo de pote, torta no pote, aí sim, tá? Então aqui a minha base já tá pronta e eu vou usar bolinho, né? Eu vou pegar do mini vulcão, porque eu tenho aqui 2 também que sobrou da pronta entrega de ontem. Então eu tenho 2. Deixa eu pegar uma tigelinha. E aqui eu vou pegar uma tigelinha e vou colocar o meu bolinho. Se você não tem, né, se não sobrou nada da sua pronta entrega, você assa um tabuleiro retangular, usa um cortador, tá? Você usa um cortador e pega no tabuleiro retangular e vai cortando, né, uns disquinhos, que também fica muito boa a montagem. Como eu já tenho esse bolinho pronto, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar ele, né, dar uma esfarelada nele, com todo carinho. Afinal de contas, ele é um bolinho muito gostoso, com todo carinho. E aí eu faço, né, um bolinho esfarelado e vou aproveitar agora para montar o bolo de pote. E aí eu venho. Quando é uma produção grande, o que eu faço? Eu abro todos os copinhos em cima da mesa, monto todos que eu quero fazer daquele sabor. Então eu abro todos. Aqui eu vou montar só 3, aliás, só 2, e realmente não tem necessidade. Detalhe, eu esqueci a calda. Deixa eu preparar também a calda para vocês. Para a calda, a gente vai precisar de água e leite condensado. Já vai anotando aí no seu caderno. 1 litro de água para 1 caixa de leite condensado, tá? Eu vou preparar aqui, vou pegar a água e o leite condensado para a gente fazer.
1 litro de água e uma caixa de leite condensado, tá? Pra gente fazer a nossa calda. A água não precisa estar gelada, não precisa ferver, água natural, tá? Temperatura ambiente, água filtrada, tá? Sempre filtrada. Leite condensado também temperatura ambiente. Vou despejar aqui. Só isso, ó, vou despejar aqui. E já vai ficar uma caldinha no ponto ideal de açúcar, tá? Não é melada, ela é doce, adocicada, né? Ela não é melada, não precisa estar melada, porque já tem o recheio. O recheio ele é puxado um pouquinho mais pro doce por causa da concentração do leite condensado, que é maior. Então a nossa calda, ela não precisa estar muito doce. Ela vai ficar adocicada, tá? Ó, mistura, basta misturar. Mistura, 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 mistura. Até formar um leite. É um leite adocicado. Pronto, dilui bem rapidinho. A calda eu vou para fazer na hora mesmo, que eu vou usar. Porque é muito prática, não tem realmente necessidade de fazer com antecedência. Aí eu pego um tubinho, coloco a minha calda. E tá pronta para usar, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a montagem do bolo de pote pela massa. Eu gosto de começar pela massa e eu faço massa, calda, recheio, massa de novo, calda, recheio e finalizo com o coco raladinho por cima, tá? Eu vou fazer 2, tá? Mas imagina como se essa mesa estivesse cheia de potes e eu venho com a minha bacinha com bolo e vou colocando um pouquinho em cada. Eu vou pesar para vocês terem uma noção de peso, para quando vocês forem produzir, vocês saberem a quantidade que precisa de massa. Vamos lá. Mais ou menos 35 gramas. Não, 30 gramas. 30 gramas acho que tá melhor. Eu vou dar uma acertadinha nela, tá? 30 gramas. Não, vou colocar 35 mesmo, tô achando pouco. 35, 40, foi 40. E depois que eu arrumei ela aqui, ela ficou um pouco mais baixa do que eu gostaria. Então ficou 40 gramas de bolo. Exatamente, 40 gramas de bolo. Aí a calda, eu não vou molhar demais, tá? Porque o recheio ele é molinho. Então eu vou molhar só o suficiente para essa massa ficar bem molhadinha. Depois eu tiro o peso da calda, que eu esqueci de tarar, né? De tirar o peso do bolo. Tá pesando tudo junto. Deu mais ou menos 8 gramas de calda. Tá pouquinho. Mas tá o suficiente, ó. Já molhou bem. E aí eu venho com o meu recheio. Com o saco de confeitar fica mais fácil, tá? Esse processo com o saco de confeitar fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui no outro. Dou uma acertadinha, agora sim eu vou tirar a calda, peraí. Agora eu vou ter certeza. 10 gramas de calda, tá? E aí eu pego um saco de confeitado, coloco uma matriz só na parte de dentro, só pra ficar mais firme aqui. Pra não ficar um saco muito mole. Abro ele e vou colocar o meu recheio. Pode fazer com colher também, dá certo. Eu gosto de colocar no saco de confeitar porque eu tenho o controle melhor para não sujar muito o potinho. Vou pesar novamente.
E aí eu venho e faço ao redor do pote para poder fazer uma marcação na lateral. Tá baixo, eu vou aumentar. Eu primeiro vejo aqui mais ou menos a altura que eu quero que esse recheio apareça na lateral, para dar o aspecto de bem gostoso. Depois eu encho o meio. Então tá dando aqui mais ou menos 60 gramas de recheio. Cinquenta e cinco a 60 gramas, tá dando. Vou pegar mais bolinho. Foi um bolinho por pote. Não, 2 bolinhos por pote. Ó, desmanchar aqui mais 2 bolinhos. Não precisa desmanchar muito não, fazer uma farofa não. Pode deixar pedacinhos assim maiores, tá? Não tem problema. E eu venho aqui, coloco mais massa. Tá dando pra ver? Eu tô fora do centro. Coloco mais 40 gramas de massa. Acerto. Vou colocar no outro de uma vez. Pronto. 40 gramas, acerto ele aqui. E vou colocar a calda, tá? O valor do bolo de pote é a partir de R$8. Você precisa fazer a precificação para ter certeza dos seus custos, mas preço de venda é a partir de R$8. Aí você vê. Geralmente é entre 8 e 12. Entre 8 e 12. Vai depender do sabor, depender da quantidade que você vai usar, mas também depende um pouco da cidade onde você mora. Se você mora numa capital, você pode colocar um preço bem mais alto. Se você mora numa cidade pequena, o preço é um pouco menor. E aí eu finalizo ele aqui, ó, com mais cobertura. Eu chamo de cobertura, gente, mas é recheio, né? Quando tá dentro do pote, ele é recheio. Só é cobertura quando tá externo no bolo, né? Ou seja, na parte superior do bolo. Aí é uma cobertura. É o hábito realmente de trabalhar com bolo caseiro, né? E aí eu venho aqui e coloco mais 50... Foi 55 gramas ali. Entre 55 e 60 gramas. Ó, 55 mesmo, tá? E aí, foi difícil? Pode congelar sim. Pode congelar. Se você realmente for congelar, você pode deixar até 3 meses no freezer, sem nenhum problema. Desde que você não coloque para congelar e tira e coloca para congelar de novo. Não, congelamento é uma vez só. Você leva para congelar, só sai de lá para consumo total do produto, tá? Mas eu vou te falar, não tem necessidade de você congelar. Bolo de pote sai muito, tá? Você pode fazer aí tranquilamente, que o bolo de pote vende muito. Principalmente se for um preço aí mais acessível, né? Menos de R$10 é um preço acessível, então vende muito. Olha, por enquanto eles estão assim, né? Estão assim. Eu vou finalizar com coco em flocos para dar um tchan nesse bolo. E ele vai ficar mais gostoso. Vai ficar mais bonito e mais gostoso, né? Então eu não costumo colocar demais, tá? Eu coloco só um pouquinho assim para poder enfeitar e para a tampa não grudar. Deixa eu só dar uma espalhadinha aqui pela lateral também, para a tampa não grudar. Quando o cliente abrir esse potinho, a tampa tá limpinha, viu? Muito fácil, né, gente? Muito prático. Fala a verdade. Fala a verdade, é muito fácil. Muito rápido de preparar. Você pode trabalhar com 3 sabores por vez, né? Quem está começando aí, começa com uma produção mais enxuta, faz 3 sabores por vez, né? E vai aumentando aos pouquinhos. Quando vê, seu freezer está lotado, você está com uma boa variedade. Isso aqui sai muito, porque é um produto que você pode manter na geladeira por... Pode deixar na geladeira aí uns 5 dias tranquilamente, ou congelado. Tá? Não estraga com facilidade. Olha aí. Olha que doce, lindo. O peso total
do bolo de pote, vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Tá dando 230 o total dele. Tá dando 230 porque eu não apertei muito a massa, né? Se eu for pegar, como a massa tá esfarelada, se eu for pegar e ficar apertando muito, vai dar aí 250. Porque aí vai entrar 50 gramas de cada massa, né? Aí realmente vai dar os 250. Mas 230 tá bom demais. E eu não gosto de socar o bolo, porque eu gosto dele leve. Quando o cliente enfia a colher aqui no bolo, né, ele sai leve, não é aquele bolo socado. A calda já ajuda muito a deixar esse bolo bem molhadinho, bem levinho. Por ser a massa também mais esfarelada, também fica mais fácil do cliente enfiar a colher e saborear, né, um bolo bem soltinho, que vai desmanchar na boca rapidinho. Coisa triste que eu, né, já vi por aí, quando você vai comer um bolo de pote, tá aquele bolo seco. A pessoa não colocou uma calda, né? Tá aquele bolo seco e como é pedaço, né? A gente tem que meio que furar mesmo para conseguir tirar um pedaço. A ideia não é essa. A ideia é realmente você ter um bolo de pote bem cremoso, com a massa bem soltinha. Você vai enfiar a colher. Eu vou experimentar isso daqui, mas o ideal é gelar, né? Levar para a geladeira e deixar ele gelar de um dia para o outro. Como eu disse para vocês, o ideal é fazer essa produção à tarde. E aí ele vai ficar na geladeira, vai ficar bem gelado e você oferece na venda do dia seguinte, né? E aí começa a vender logo de manhã. Ah, Grazi, mas eu só produzo de manhã para venda à tarde. Também dá certo, só que você deixa na geladeira, se for o caso, no freezer, né? 1 hora ali direto para ele ficar bem gelado. Depois desce para a geladeira e vai vendendo aí, né? Durante a tarde. Ele precisa estar bem geladinho. O bolo de pote tem que ser bem geladinho, tá? Então, eu vou experimentar esse aqui, mas ele ainda não encorpou, ainda não tá no ponto realmente que fica mais gostoso, né? O creme de Prestige ele ainda não encorpou porque ele tá temperatura ambiente. Ó, olha o que eu tô falando pra vocês, olha aqui. Eu enfio a colher com facilidade e eu tiro o recheio com massa com facilidade. Tá molhadinho, bem cremoso, né? Não é aquele bolo que eu tenho esforço para entrar com a colher, porque a massa tá socada, porque a massa foi colocada aqui inteira, sem calda. Não é o ideal. Eu vou experimentar porque eu sou dessas, né? Vou guardar pro meu marido, porque ele é doido com bolo de pote. Apesar que eu fiz 2, né? Eu vou comer esse e vou levar esse pra ele. Tá muito bom. Só que fica melhor gelado. Precisa gelar. Precisa gelar. Temperatura ambiente tá gostoso, mas pede, né? Bolo de pote pede uma geladeira. Tem que gelar, porque senão não fica tão cremoso, não fica tão saboroso. Olha aqui que lindo que fica. Deixa eu limpar essa baguncinha aqui. Coloca uma etiquetinha. Coloca uma etiqueta. Geralmente a gente coloca aqui na frente do bolo de pote. Vou pegar aqui uma minha. Coloca uma etiqueta. Manda fazer uma etiqueta com sabor. Essa etiqueta é a logo de vocês, com contato, né? Tudo direitinho aqui para o cliente te encontrar na rede social e encontrar seu WhatsApp. E aqui em cima na tampa, se possível, você manda fazer uma etiqueta com o nome e a validade desse produto. Então você vai colocar bolo de pote de Prestígio, fabricado dia 7 de setembro, validade 14 de setembro, é uma validade de 7 dias, tá? Tranquilamente. O único que eu não recomendo uma validade aí de 1 semana é o bolo de pote com geleia, porque a geleia não é que ela estraga, ela não estraga, ela continua perfeita, só que ela muda de cor. A geleia, quando a gente prepara no dia, ela fica bem vermelhinha. E depois que passa de um dia para o outro, ela vai ficando um vermelho bordô, né? Ela vai escurecendo. Então, eu não indico realmente deixar esse tempo na geladeira. No máximo aí que eu trabalho de um dia para o outro, até porque ele não sobra, né? É realmente um sabor que não sobra, é o campeão de vendas. Então, eu já produzo também uma quantidade que eu sei que vai ter saída. Uma média aí de 30
né, 30 por sabor, eu sei que vai sair tudo no dia seguinte. Então já produzo contando que vai acabar. Eu não quero que sobre nenhum sabor, né? Além de ocupar o espaço, né? Geralmente eu vou fazer um rodízio, eu não fico só com bolo de pote a semana inteira. Eu pego o bolo de pote, faço hoje, amanhã eu já faço um bolo gelado, no outro dia eu já faço uma marmitinha, no outro dia eu faço as fatias e vou revezando. Assim o cliente ele sempre vem para comprar, ele sempre tem algo diferente para ele comprar. O peso total do bolo deu 230 gramas. Lembra que eu falei para vocês que eu não gosto de trabalhar com produtos que me prendem muito tempo, que tem métodos complexos, né? Receitas complexas e receitas caras também. Eu tenho essas receitas, eu só não gosto de trabalhar na minha produção, porque vai me travar, vai tirar a minha produtividade. E eu preciso produzir em escala, né? Eu preciso realmente produzir uma boa quantidade para eu conseguir ter um bom faturamento. Então, assim, a minha dica para vocês tenham receitas práticas e econômicas que vocês vão conseguir executar, o sabor vai ser muito bom e a lucratividade também muito boa, viu? Realmente é possível. Dentro do meu curso de bolos caseiros, vocês vão ver lá mais de 25 variedades de bolo que eu monto somente com receitas práticas e econômicas. No meu evento, que é semana que vem já, nossa, passou muito rápido. Semana que vem, segunda-feira, começa o meu evento, a Maratona Lucrando com os Bolos Caseiros. Dentro da maratona eu vou mostrar para vocês receitas, né, que estão dentro do curso, que vocês vão poder praticar aí na casa de vocês. E se gostar, se estiver pronta para dar um passo a mais e vir comigo dentro desse curso, eu vou abrir vagas, tá? Então do dia 13 de setembro ao dia 16 vai ser à noite, provavelmente às 20 horas, a gente ainda está decidindo se 7 ou 8 da noite, mas quem estiver no grupo VIP já vai receber essas informações em primeira mão. Então, se você ainda não está participando do grupo VIP, entra no grupo, o link está fixado lá na minha bio do Instagram e você pode entrar daqui a pouquinho. Assim que encerrar essa live, você já entra, porque você vai receber tudo isso em primeira mão. Além de receber a receita, né? Tudo bonitinho como você merece. Você vai ser meu VIP e por isso você vai receber tudo em primeira mão. Então, hoje foi bolo de pote prestígio. Vou fazer assim para não aparecer a colherada que eu dei. Fazer assim. É um sabor que sai muito, né? Ele realmente é muito bom, sai demais. Eu desafio vocês fazerem aí, primeiro para experimentar, faz para família e depois coloca para venda. Eu desafio vocês, se vai encalhar, se vai sobrar, não sobra. Aí você pode me perguntar assim, Grazi, por que então você não faz só bolo de pote em vez de fazer o bolo caseiro? Faz bolo de pote, já que não sobra? Pois é, só que, deixa eu te contar uma coisa, o bolo de pote é muito bom, realmente ele é muito bom, só que trabalhar com bolo caseiro é ainda melhor. Eu consigo ter uma escala de produtividade onde o meu faturamento ele se torna melhor, né? Eu consigo um faturamento bruto mais interessante do que com os bolos de pote. Como eu consigo ter o carro-chefe são os bolos caseiros, né? Eu consigo ter os bolos caseiros como carro-chefe e agregar outros produtos junto, que aí eu tenho sempre variedade para oferecer para o meu cliente e eu aumento meu ticket médio. Então o interessante é o quê? O cliente veio para comprar um bolo caseiro, eu já ofereço um outro produto que também está na pronta entrega. E aí ele leva. Se for o caso, né? Às vezes eu tenho fatia, tenho o bolo gelado ou o bolo de pote, mais o bolo caseiro. Então sempre tem algo a mais que dá para montar um combo ali na hora, que são diferentes um do outro. São as mesmas receitas, mas a apresentação é diferente. Mas a apresentação é diferente e aí, sendo diferente a apresentação, o cliente ele desperta o desejo de querer um de cada. Ah, me dá um bolo de coco, me dá um prestígio, me dá um bolo caseiro. Entendeu? Geralmente, esses produtos é para consumo individual.
no máximo casal, né? Mas geralmente é individual. Já o bolo caseiro não, o bolo caseiro geralmente é ir para 5 pessoas, né? Não costuma ser só para 2 pessoas ou para uma pessoa. Então também é interessante, porque tem muita gente que quer consumir um doce, mas não quer comprar um bolo, porque mesmo esse bolo aqui sendo pequeno, mesmo esse tamanho de bolo sendo pequeno, ele é grande para uma pessoa. Então, se você tiver opções menores, como é o caso do mini vulcão também, deixa eu pegar um para vocês verem. Como é o caso do mini vulcão, o mini vulcão ele cabe na palma da minha mão, ó. Ele é uma porção, ele serve uma pessoa, é o ideal. Então você vê, de massa e cobertura, ele prontinho, ele pesa em torno de 120 gramas. É o ideal realmente para comer depois do almoço, né, como sobremesa. Esse daqui, por isso que eu falo que dá para servir até 2 pessoas. Ele tem 230, né, 230 gramas, então ele vai servir 2 pessoas, tranquilamente. Eu vendo, depende um pouco do sabor, mas é a partir de R$8. A partir de R$8, entre 8 e 12 reais você pode vender um bolo de pote desse, que você já vai estar lucrando. Eu não tenho como te afirmar o quanto que você vai estar lucrando, porque a gente precisa fazer uma ficha técnica de acordo com o preço dos seus insumos, né? Do que você está gastando aí para poder fazer esse bolo. É prático, é delicioso sim, Rosângela, coloque em prática aí, me conta. Eu acho que a essa altura do campeonato você já não sabe nem mais o que vai fazer, né? Porque hoje já são 7 variedades de produtos que eu tô trazendo, um bem diferente do outro, a apresentação, mas receitas, vocês podem reparar, são as mesmas bases. O que que muda é esse recheio de prestígio pro de leite ninho que eu fiz ontem. O que que muda? A base do brigadeiro. Só isso, a base do brigadeiro é o que muda. Naquela receita eu coloquei leite ninho, nessa eu coloquei coco. O que muda é isso. Então daí vocês já entenderam que para eu fazer um de chocolate, basta eu adicionar chocolate. Basta eu pegar uma sobrinha de brigadeiro e transformar ele, né, nessa cobertura de bolo de pote. Basta adicionar o chantilly. Como é que é? Beleza, a Eunice falou que é nesse preço mesmo que ela tá vendendo. Mas esse preço ele pode variar. Quem trabalha com loja costuma ter um preço mais caro, porque ela também tem uma despesa mais cara. Tem funcionários, tem impostos, né, aluguel da loja, uma série de custos que quem tem o seu negócio em casa não tem. Né? Não tem esses custos, então consegue oferecer num preço mais em conta, porque na hora de precificar você não tem tanto insumo quanto uma loja. A loja vende aí a R$14, é a partir de 12, né? Numa loja, é a partir de R$12. Agora, para quem trabalha em casa, não. Você pode começar com R$8, R$9, que você já vai estar tendo lucro, né? E você vai ver, vende muito, é muito bom de trabalhar. Principalmente agora, ó, o verão tá chegando, né? O tempo tá esquentando de novo. Não usa amido nas minhas receitas, não. Nenhuma. Não usa amido. A Cleonice falou que reparou isso. De fato eu não uso, tá? E se você usar amido na sua receita, você não pode congelar essa receita. Você precisa preparar e usar. Não pode, porque o amido, quando você tira o produto da geladeira, né, o recheio que levou amido, ele dá uma talhada, fica feio. A margarina é comum com sal, da marca Delícia, margarina com sal. Todo mundo aí já está no grupo VIP? Já está todo mundo participando, todo mundo não vai ao fogo. No caso, a cobertura, quando eu preparo, vai no fogo. Ela vai no fogo. Eu peguei já a cobertura pronta e transformei nesse creme de prestígio para a gente fazer o bolo de pote. Mas antes dessa cobertura chegar aqui, ela foi no fogo sim. E aí eu mexo até começar a engrossar, ponto de cobertura mesmo, tá? Quem
não entrou no grupo, entra no grupo que ainda dá tempo, tá? O grupo fica aberto até a gente começar a primeira live, que vai ser na segunda-feira que vem, né? A primeira aula. E não fica de fora, tá? Se você não entrar no grupo, infelizmente você não vai assistir as lives, não vai receber as receitas e não vai receber nenhum conteúdo complementar, tá bom? Tem creme de leite sim. Tem creme de leite na composição sim, tá? Então assim, entra no grupo, tá? Garante já a sua presença no evento. Se você se decidir a dar um passo a mais, né? Um passo rumo à realização dos seus sonhos, eu vou estar do lado de cá te esperando, eu vou estar com vagas abertas para você, eu vou receber, né, alunos novos no meu curso e eu vou ter o maior prazer em receber vocês que estão aqui na audiência dessa live. Rosângela vem, Rosângela, eu me simpatizei muito porque além dela ter vindo em todas as lives, ela também conversa comigo pelo direct, vai tirando as dúvidas, então é muito gostoso essa interação. E durante o evento vai ser a mesma coisa, no sentido da interação, porém eu vou entregar para vocês receitas que estão dentro do meu curso. Lá eu vou liberar, né, para vocês aprenderem na prática como a minha receita é prática e econômica. Então, eu não vou mais só ficar falando, olha essa receita como é prática. Não, eu vou mostrar. Eu vou fazer ao vivo uma cobertura, uma massa de bolo, uma montagem, umas, né? Umas coberturas, umas montagens, para vocês verem o quanto é prático. E praticidade está diretamente ligado com a produtividade. Quanto mais você produz, melhor vai ficando o seu faturamento. Tá certo? E dentro do evento, além das receitas, a gente também vai abordar a parte de gestão, como empreender em casa. Você tá achando que trabalhar em casa é de qualquer jeito? É oba-oba? Não é. Para trabalhar em casa, você também tem que ter muitos cuidados, né? Tem alguns processos que a gente não pode ignorar, precisa fazer, para que esse negócio realmente seja um sucesso aí para você e para sua família. Para que ele cresça e venha encorpar, né, ganhar corpo e você ter condição de ampliar, né, de alugar ou construir uma cozinha, uma fábrica para você trabalhar somente com esses produtos fora da sua casa, fora que eu diga assim, fora de dentro da sua casa, dessa cozinha. Às vezes você tem um espaço aí no seu terreno que você consegue fazer uma cozinha à parte e super equipada só para trabalhar. Perfeito, porque aí você não paga aluguel, né? Não tem esses gastos. Mas foi o que eu fiz, né? Eu tinha um espaço aqui em casa, eu construí uma cozinha à parte da minha casa. Então essa cozinha é só para trabalhar. Aqui é onde eu faço as minhas produções, né? E distribuo. O cliente vem buscar ou manda entregar. E é assim que a gente realmente vai dando um passo de cada vez, tá? Eu não tenho pretensão de ter loja, pelo menos até o momento. Eu sempre idealizei a ideia de ter um ateliê, né? Fazer um atendimento mais fechado, atendimento pelo WhatsApp. Para mim é um modelo de negócio perfeito, porque eu consigo ter a minha liberdade, a minha independência. Eu decido a hora de começar a trabalhar, até que horas eu vou trabalhar, quais são os dias que eu vou trabalhar. Eu tenho total controle realmente da minha agenda, né? Quando é uma loja, a gente precisa ter um horário comercial ali direitinho e dependendo aí do tamanho da loja, às vezes você tem que trabalhar o fim de semana inteiro, feriado, não tem folga, né? É praticamente ali todos os dias. Então eu optei por esse modelo de negócio e quem se identificar e quiser mais informações, eu estou super disponível para a gente conversar, para eu poder tentar ajudar de alguma forma com a minha experiência. Você acha que o fato de não ter uma loja vende pouco? Não vende pouco. Não vende pouco. Você vai vender o quanto você realmente produzir, de acordo com a sua capacidade de produção, né? Se você tem 3, 4 pessoas trabalhando com você, o volume de produção ele é maior e as vendas também vão ser maiores. E o seu faturamento maior ainda. Sim, eu vou ensinar vocês a fazerem a ficha técnica, é amanhã,
tá? Vai ser amanhã. É amanhã? Agora eu tô na dúvida, eu tenho que olhar o meu cronograma. Eu não sei se é amanhã ou se é quinta-feira. Eu acho que é na quinta-feira, Rosângela. Eu vou olhar meu cronograma e passo pra vocês, tá bom? Mas porque eu esqueci mesmo. Se é amanhã, tá? Eu vou confirmar e vou te passar, tá? Lá no privado. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí mais uma vez pela presença de vocês. Tô muito feliz, muito animada, porque vocês estão consumindo, né? Estão realmente aprendendo bastante e eu quero ver resultados, tá? Quando vocês fizerem, me marca, tá? Que eu gostaria muito de ver o resultado de vocês. E se vocês me permitirem, dar alguns toques, né? Dar algumas dicas a mais. E vem pro evento, o evento vai ser uma imersão, vai ser algo novo, né? Algo diferente que vocês ainda não viram nas outras maratonas. Vai ser uma maratona totalmente explosiva. Eu convido vocês a virem participar. Vai ser uma grande imersão. Vocês vão aprender do zero, né? Vocês vão montar um negócio junto comigo ali do zero até lucrar pelo menos R$3.000 por mês com os bolos caseiros, né? Olha só, gente, pelo menos R$3.000 você consegue produzir e ganhar por mês R$3.000. Então, assim, a gente não tá falando de pouca coisa, né? É um valor realmente bem bacana, bem interessante pra gente continuar seguindo em frente, sonhando, ó, bem alto, né? A gente precisa realmente sonhar bem alto para que a gente se dedique e coloque mesmo a energia em tudo que a gente está fazendo para a gente conquistar o nosso sonho, realizar o nosso sonho. Até amanhã, se Deus quiser, amanhã às 9 horas da manhã, eu vou estar aqui com a Amélia, Maria Amélia, é minha aluna do curso curso de bolos caseiros lucrativos. Ela vem amanhã contar pra gente a experiência dela e às 16 horas estou aqui de novo trazendo live de conteúdo para vocês. Vou confirmar direitinho se vai ser a ficha técnica ou algum outro produto, tá? Eu tô ainda em dúvida. Depois eu passo. Ó, beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.